Olá, vamos falar sobre duas ferramentas que são sem dúvida estratégicas para qualquer gestor: o recrutamento e a seleção. A ideia aqui é a gente desvendar como dominar esses processos para construir equipes de alta performance. E claro, esse é um conhecimento essencial na formação de qualquer líder. Bom, para começar, vamos pegar uma ideia fundamental do Chevenato, um grande nome da administração. Ele diz o seguinte: lidar com as pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva. O que isso quer dizer na prática? Que gerir pessoas não é só uma tarefa operacional. Hoje é o que diferencia uma organização de sucesso. E o sucesso de um líder, claro, está totalmente ligado a essa capacidade. Então, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com a estratégia por trás da gestão de pessoas, depois mergulhe no recrutamento e na seleção, e para fechar, vamos fazer uma análise bem importante sobre como tudo isso se aplica no contexto do setor público. Primeiro ponto, e este é fundamental. Por que recrutamento e seleção são tão estratégicos? Porque eles são muito mais do que simplesmente preencher vagas. Encarar esse processo como uma atividade puramente operacional é um erro. Na verdade, são essas as ferramentas que vão moldar o futuro e a capacidade de inovação de qualquer organização. Basicamente, o processo todo se divide em duas partes, que são super conectadas. Primeiro, o recrutamento, que é a fase de atrair, de criar um grupo de candidatos qualificados. E depois vem a seleção, que é o momento de escolher, dentre esses candidatos, a pessoa que tem o melhor encaixe com a cultura e com os desafios da vaga. Certo, então vamos mergulhar na primeira fase, o recrutamento. O objetivo aqui, veja bem, não é só sair divulgando uma vaga por aí. A ideia é criar um verdadeiro campo de atração, quase como um imã para os talentos que a organização realmente precisa para alcançar seus objetivos. E um recrutamento eficaz, segundo o Chiavenato de novo, segue um método bem claro em 3 fases. Passo 1, pesquisa interna. É olhar para dentro de casa e entender quais são as nossas necessidades de pessoal agora e no futuro. Passo 2, pesquisa de mercado. É olhar para fora e ver onde estão os talentos que a gente precisa. E por fim, o passo 3, escolher as técnicas. Com base em tudo isso, a gente decide a melhor forma de atrair essas pessoas. E aqui tem uma decisão estratégica muito importante: buscar alguém dentro da casa ou no mercado. É uma balança. O recrutamento interno costuma ser mais rápido, mais barato e motiva a equipe. O lado ruim pode gerar uma certa estagnação, sem gente nova para trazer outras ideias. Já o recrutamento externo traz esse sangue novo, novas competências, o que é ótimo para a inovação. Mas, por outro lado, é um processo mais caro, mais demorado e até um pouco mais arriscado. Ok. Uma vez que o recrutamento formou aquele grupo de candidatos interessantes, a gente entra na segunda grande fase, a seleção. Agora o foco muda. O objetivo passa a ser usar um conjunto de ferramentas, quase como um diagnóstico mesmo, para identificar quem é a pessoa ideal para aquela vaga, com a maior precisão possível. E a seleção tem uma verdadeira caixa de ferramentas à disposição. A escolha da técnica certa é crucial, claro. A gente tem desde as clássicas entrevistas, passando por testes de conhecimento, testes psicológicos, de personalidade, até técnicas de simulação onde a pessoa mostra na prática o que sabe fazer. A entrevista, por exemplo, que é a técnica mais comum, não é tudo igual. Existem vários tipos. Tem a entrevista super estruturada, com um roteiro fixo de perguntas. Tem a não diretiva, que é mais um bate-papo aberto. E tem também as entrevistas comportamentais, que são muito interessantes, porque elas focam em como a pessoa agiu em situações passadas para tentar prever como ela vai agir no futuro. Mas além da conversa, os testes trazem uma camada de objetividade que é super importante. Um teste de conhecimento ou capacidade, por exemplo, serve para quê? Para checar se a pessoa realmente sabe fazer aquilo que ela diz que sabe. Já os testes psicológicos medem aptidões, traços de personalidade, e as simulações são fantásticas, porque elas colocam a pessoa numa situação real de trabalho para ver como ela se sai. Certo. Até aqui vimos o processo ideal. Mas agora vem um ponto crucial, principalmente para quem atua na gestão pública. Como tudo isso que a gente viu se aplica na realidade das instituições públicas, que é um contexto bem mais regulado. E essa é a grande questão, não é? Será que todo esse arsenal de técnicas que o setor privado usa pode ser aplicado no ambiente público? Um ambiente que é governado por princípios como isonomia, legalidade, impessoalidade? A resposta, quando a gente fala de contratação externa para cargos efetivos, é que existem muitas restrições. A principal delas, claro, é a exigência do concurso público, que está na Constituição. O concurso é um mecanismo para garantir que todo mundo tenha chance igual, para garantir a impessoalidade.
mas na prática ele acaba limitando bastante o uso daquelas técnicas de seleção mais subjetivas que a gente comentou. Ah, então esse conhecimento não serve para nada no setor público? Muito pelo contrário, seria um grande erro pensar assim. O verdadeiro poder de tudo isso no setor público aparece na gestão interna. É nos processos internos que o gestor tem mais espaço para atuar de forma estratégica. E aqui que a coisa fica interessante. Onde esses princípios de recrutamento e seleção são vitais. Pensa, por exemplo, na hora de escolher alguém para uma função de liderança, uma chefia. Ou na hora de montar uma equipe para um projeto importante. Ou até mesmo nos processos de promoção interna. Nesses momentos, usar um processo de seleção bem estruturado faz uma diferença gigantesca na qualidade do serviço público. Porque, no final das contas, o objetivo é o mesmo. Não importa se é num setor público ou no privado. O que a gente busca é sempre alinhar as pessoas com os objetivos da organização. As ferramentas, o caminho podem ser diferentes, mas a meta de colocar a pessoa certa, com as competências certas, na posição certa, essa meta é universal. Bom, chegamos ao final. Esperamos que essa apresentação sobre recrutamento e seleção tenha sido útil para a jornada de liderança de todos. Este material foi uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis.